Então vamos lá, para a nossa massa. Meia xícara de chá de açúcar refinado, 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de café de fermento químico, raspas de uma laranja, 1 colher de sopa de licor de laranja, rum ou conhaque, 200 gramas de manteiga, 1 colher de sopa de mel, 2 ovos e uma pitada de sal. Pronto, chefe. Prontinho. Então vamos começar a nossa receita. E para a gente começar essa receita, o que a gente precisa fazer aqui? É muito interessante a gente utilizar manteiga, tá? Porque a base dessa receita é a manteiga. Então é melhor a gente utilizar a manteiga mesmo, ao invés de margarina. E sempre manteiga sem sal. Sem sal. Isso. Tá. Senão a manteiga com sal vai dar muito sabor característico e não fica legal. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou levar no fogo essa manteiga e a gente vai fazer, chama beurre noisette, que é a manteiga... Noisette significa avelã, amêndoa, então eles falam uma manteiga amendoada, uma manteiga com sabor de avelã. Que eles falam que quando a gente queima a manteiga, ela traz esse sabor mais amendoado, mais de avelã, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá? Mas é só derreter e ela fica assim? Você vai derreter a manteiga. Quando ela começar a ferver, borbulhar, quando ela ficar com essa coloração amarronzada, você desliga o fogo e ela vai estar com todo o aroma, todo o sabor aí amendoado de avelã, que fica bem mais gostoso. Sem colocar nada nela. Sem colocar nada. E eles utilizam bastante em madeleines, em financiers, que são outros tipos de doces, em massas de bolos também, que traz um sabor diferenciado na massa. Gostei, Que é uma chefe. técnica bem legal. Como aí é que pra gente chama fazer. pra gente repetir? Beurre noisette. Beurre noisette. Isso. Ó, que chique. Beurre noisette. Então, o primeiro passo é esse. Fez a manteiga, a gente tem que sempre começar com esse passo, por quê? Fez ele, a gente tem que deixar esfriar. Porque se a gente colocar quente na nossa massa, o fermento vai agir e não vai ficar legal. Então fez, deixou esfriar, ó, tá fria já. Agora pode usar. Aí agora sim a gente pode usar. Vamos Sem lá. segredo nenhum, levou no fogo. Muito legal a gente utilizar a manteiga mesmo, tá? Até para utilizar, como eu falei, em massas de bolo, tudo dá muito mais sabor também. Boa ideia, boa dica. Agora a gente vai vir aqui para a batedeira. Na batedeira eu vou colocar os ovos. Junto com o açúcar e o mel. Aqui o açúcar, tá? Pode ser o açúcar refinado. Nessa daqui eu fiz com açúcar refinado mesmo. Na de chocolate que eu fiz para trazer um sabor, para pegar junto com o cacau, eu utilizei o açúcar mascavo. Então dá para ver que a gente pode ir variando aí também, tá? Aqui o mel. Pode ser mel, se não tiver pode ser melado também. Às vezes em casa eu tenho melado de cana. Tem o melado de cana, pode também. Eu utilizo também, tá? O que você tiver aí, pode utilizar também, ó. E aí, a gente vai levar essa partezinha aqui para bater. Vai bater em média aí uns 40 segundinhos a 1 minuto no máximo, tá? Só até dissolver bem, misturar e ficar um creminho homogêneo aí. Vamos lá. A música específica para sua receita. Combinou bastante com a receita. Combinou bastante. Tá arrasando em poiquinho. Você viu aí, ó. Então aqui, ó, tá batido. Por que é legal aqui a gente bater? Até uma dica legal, claro, aqui a gente tá fazendo, tem que fazer um processo mais dinâmico, mas quanto mais você bate o ovo, o açúcar, vai trazer mais uma maciez, tá? Então se você puder aí deixar batendo uns 3 minutos, de 3 a 5 minutinhos, é excelente, tá? Ó. Agora a gente vai virar essa misturinha aqui. Aqui eu bati até dissolver, mas se você puder bater aí de uns 3 a 5 minutinhos, vai trazer uma maciez melhor para sua massa. Lembrando que essas madeleines, bastante gente pergunta se é um bolinho, se é um biscoito. Ele é um meio termo de um bolinho e um biscoito. Porque vai muita manteiga, então ele tem uma crocânciazinha por fora, mas por dentro ele é todo macio. E esse processo aqui de bater vai deixar ele super macio. Boa. Tá? Aqui então a gente tem a nossa base. Aqui eu vou saborizar o tradicional. Eles utilizam raspa de laranja mesmo, tá? Então vou colocar aqui as raspas de laranja. Que fica perfumado, né? Sim, sem segredo, só cuidado para não raspar a parte branca, senão pode amargar, né? Ah, e amarga, verdade. Mas se você utilizar um limão siciliano, uma tangerina, qualquer uma dessas frutas combina demais. E aqui, junto, eu vou colocar o licor de laranja, tá? Para trazer mais sabor. Se eu não tenho, chefe? Pode utilizar um rum, um conhaque, uma cachaça, um uísque. A bebida que você tiver lá na sua geladeira ou que puder pegar uma dose num bar, pode pegar, não tem problema. Já fiz com cachaça e limão, fica muito bom também, fica muito bom.
Eu gosto de utilizar o que tem mesmo. Que nem essa daqui eu fiz de laranja, né, que é tradicional, e cor de laranja. A de chocolate eu coloquei uma pitadinha de canela, coloquei um pouco do cacau e utilizei o rum que eu tinha em casa mesmo, tá? Mas pode ser sem segredo nenhum. Agora, ó, a gente vai adicionar a farinha. O cacau, eu entraria nessa hora, junto com a farinha. Ah, então se a gente for fazer de chocolate, o cacau entra junto com a farinha. Aí é legal você utilizar o cacau 100% e você tiraria uma colher de farinha e colocaria uma colher do cacau. Ah, é legal. E a canela poderia dar um toquezinho aqui. Já fiz de café, já fiz de várias coisas, vários sabores diferentes. Fica muito bom também, tá? Ó. Aqui... E a gente vai pegando o jeito, né, chefe? Daí a gente vai podendo criar em cima da receita, né? E na confeitaria, quanto mais a gente bate os ovos, o açúcar, manteiga, mais fofo e macio fica a nossa preparação. Só que sempre na hora de agregar a farinha de trigo, tem que ser sempre devagar, ou se for na batedeira na velocidade 1, ou se não, na mão mesmo, bem devagarinho assim. Por quê? Se eu bater demais a farinha, pode desenvolver o glúten, né, da massa, e aí nossa madeleine, nosso bolo pode encolher da forma, pode ficar pesado, e aí não fica legal, tá? Ele fica maçudo, né? Isso, fica bem maçudo, ó. Só misturar aqui. Tá, ó, sem segredo, tá na mão mesmo, como eu tô fazendo uma receita pequena, mas pode fazer tudo na batedeira mesmo. E aqui... Chegou a hora de lembrar? Antes, só o fermento, né, que eu esqueci aqui, a farinha, o fermento e o sal. O sal é uma pitadinha só, tá, ó, então... Bem pouquinho. Bem pouquinho, mas sal sempre muito importante. Ele, além dele realçar o sabor de todos os ingredientes, né, ele não deixa com aquele sabor de farinha, ele levanta o sabor da farinha de trigo, isso é muito legal. E agora sim, a parte mais importante aqui. Só que a manteiga, eu não vou jogar ela toda de uma vez. Se eu jogar ela toda de uma vez, vai ficar difícil de incorporar. Então a gente vai colocando ela em fios aqui, ó, e vai emulsionando essa manteiga, tá? Então, ó, vai colocando aos poucos, ó. Porque se eu colocar tudo de uma vez, vai ficar difícil de misturar. Então, ó, vai colocando em fios e vai emulsionando a manteiga aqui, tá? Ó, vai criando uma consistência, vai fazendo uma consistência super bonita, ó. E já dá pra sentir o aroma, ela tem um aroma aqui bem amendoado, de avelãs. Eu achei fantástico isso, sabia? De saber que a manteiga faz isso. Sim, fica super legal. Não é? Você pode queimar que vai dar um aroma bem diferente, ó. E aí, por exemplo, toda receita de bolo que eu fizer, que posso colocar a manteiga, eu posso fazer esse mesmo esquema para ela ficar diferente. Pode sim, para trazer um sabor diferente na sua massa. Fica muito bom também. Aqui, ó, só mais um pouquinho. Tá vendo que ela vai criando uma consistência bonita, tá? Aham. E é uma grande quantidade de manteiga. Se vocês forem ver, é praticamente o dobro de manteiga para a quantidade de farinha. Então, depois que a gente terminar essa massa aqui, tem mais uma dica para vocês fazerem aí, ó. Prontinho. Só misturar esse resto, ó. Tá? Subiu o perfume mesmo, agora eu tô sentindo. Subiu. Agora, o que a gente faz? Essa massa, como vocês viram, ela tem bastante manteiga. Aham. Então, o que é legal? Eu fazer ela, deixar descansar pelo menos umas 12 horas na geladeira, para criar uma estrutura melhor. Ah, e eu ponho um plástico filme em cima. Isso, pode colocar numa Tupperware, num pote, num plástico filme e deixa umas 12 horas na geladeira. Isso para essa sua manteiga criar uma melhor estrutura, tá? Ó, ó, massinha pronta, tá? Gostei e vai pra geladeira. E vai pra geladeira agora que ela vai ganhar uma consistência, tá? Boa. Isso é uma dica que eu vou mostrar o que acontece se eu asso já agora ou se eu assar depois, tá? Na hora de eu mostrar a bolachinha, eu mostro pra vocês como a diferença? Isso. Adorei, chefe. Aqui, enquanto você foi, eu já tava colocando na forminha, tá? Então a gente tem aqui as forminhas das madalenas, né? Das madeleines, que são uma conchinha. E aqui, só pra mostrar a consistência pra vocês, ó, ela ganha uma consistência na geladeira, tá? Ela fica bem mais firme, então. Bem mais firminha, isso. 12 horas de geladeira. Aí, entre 180 a 200 graus, depende do quanto seu forno é forte, em média aí uns 12 minutinhos. É rápido, né, Gu? Rapidinho. Boa. Assa super rápido. Assou, a gente vai ter esse ponto aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria mostrar? Esse daqui é o ponto certo que as tradicionais francesas têm. Ela cria uma costinha, tá vendo? Tem umas costas aqui nela, é tradicional dela, tá?
Então, quando a gente deixa descansar, ela cria, dá toda uma estrutura. Essa daqui eu não deixei descansar para vocês verem, ó. E aí ela fica retinha, tudo. Mas essa é a tradicional, quando a gente deixa descansar, cria essas costinhas, tudo certinho, Então ela tá tem bom? que ter essa costinha aí, minha gente. Isso mesmo, ó. E deu uma leve douradinha, tudo. Ela fica linda. Fica. Aqui eu tenho chocolate, então são opções de chocolate branco, ó. Maravilhoso, ai, ai. tá? Ó, pode banhar elas aqui. E para finalizar, eu tenho esse confeito aqui de chocolate rubi e esse de caramelo salgado de chocolate branco, ó. Nossa. Vou colocar aqui. Pode provar? Pra gente poder Daqui a finalizar. pouco, minha gente. Já até Que servi pra você. lindo. Aquele mais beijinho é um confeito de caramelo salgado e esse rosinha de chocolate rubi. Que lindo. Arrasou? Bom, tá aprovado? Brasil! Gente, crocante por fora, macio por dentro, sensacional e lindo. Adorei. Vou passar suas redes sociais para todo o Brasil. Adorei. Muito obrigado. Eu fico super feliz que tenha gostado. Passe suas redes Claro, sociais. é @chefgucopini_, pessoal. Pode seguir lá, tem bastante receitinhas legais, sempre fotos muito novas e sempre muito conteúdo para vocês também. Espero que você tenha gostado. Amei, com certeza. Seja bem-vindo sempre à nossa Muito casa, obrigado, viu?